Vamos meditar na palavra de Elohim, amados. Graças ao Senhor, temos diante de nós a sua palavra, temos o conhecimento da verdade que veio até nós pela pregação do anúncio na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Yeshua. Quero começar a nossa meditação de hoje lendo um texto de Matitiahu 11. Matitiahu, nas Bíblias aparece Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. É um texto bastante comum quando pregamos o anúncio, palavras do nosso Senhor Yeshua, e que cada vez mais ganham um peso, uma importância diante do cenário da humanidade. Nós vamos falar, de certa maneira, em continuidade ao assunto que foi trazido pela manhã, em torno da questão de ansiedade, inquietação, que é o que está presente na humanidade. Cada vez mais você percebe o número de pessoas descontroladas, desequilibradas, aumentando. E desde cedo o ser humano já é sobrecarregado para que ele se torne uma pessoa vulnerável, se torne uma pessoa desequilibrada, insegura, e assim vai ser tomado facilmente pela ansiedade e vai se tornar presa fácil nas mãos dos dominadores das trevas. Então vamos às palavras do Senhor Yeshua. Está dizendo aqui, Matitiahu 11, 28 e 29. Voltai-vos para mim, todo cansado e carregado, e eu darei para vós descanso. Levai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, porque humilde eu sou e prostrado de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então são esses dois versículos que nós iniciamos aqui a nossa meditação. E enquanto, na verdade, o pastor Mário, quando leu o primeiro texto nessa manhã, eu pensando em que assunto poderia tratar aqui com os irmãos neste culto, me veio à mente um fato recente que ocorreu ali no âmbito de colegas de faculdade. A gente tem um grupo no WhatsApp. De vez em quando eles se manifestam ali, falam alguma coisa, dão algum aviso de algum evento, né? Pedem doações para alguma causa, né? Querem marcar algum encontro. E o último... Na verdade, os dois últimos fatos foram até sobre isso. O que eu vou trazer aqui é de um colega que está pesquisando para saber se ele tem o tal do TDAH ou não. E enquanto estava discutindo sobre isso no grupo, surgiu um outro assunto, na verdade, de um colega do ano anterior ao nosso, da nossa turma, em que ele estava me parece com um filho, um bebê ainda, no hospital, se eu não me engano, era bronquiolite, alguma coisa assim. E ele estava tendo problemas com o plano de saúde que não queria cobrir as despesas que ele estava tendo. E ele estava, então, pagando tudo no particular, pagando as diárias e pagando tudo do próprio bolso. E aí o pessoal tomou conhecimento disso e aí foi espalhando a mensagem para fazer uma vaquinha para ajudá-lo, pelo menos até ele conseguir alguma decisão judicial para que o plano cobrisse. E aí me parece que ele conseguiu essa resposta positiva, judicial, e aí o plano ainda resistiu, né, e está nessa luta aí.
Mas esses casos, né, vão sendo trazidos e você vai vendo a dificuldade que as pessoas vão enfrentando. E são pessoas que têm uma boa condição de vida financeira, condição econômica, são pessoas instruídas intelectualmente, né? Pessoas que você diria que são pessoas bem-sucedidas. E mesmo assim são sobrecarregadas com essas dificuldades, perturbações, em que na hora que você precisa, todo aqueles preparativos que você fez pagando o plano de saúde, né? Como chamam, o seguro, quando você precisa é cheio de... Você tem que preencher os requisitos, né? Não, espera aí, deixa eu ver se você está enquadrado aqui para receber. Mas eu já paguei. Não, mas calma aí, a gente cobre, aí vamos ver a lista aqui. Então o ser humano não é tratado diante da sua necessidade. É tratado como uma carteira, né? Quero saber quanto dinheiro vai sair daqui, do meu bolso, do seu bolso, e o dinheiro é que fala mais alto. E essa questão do colega que estava buscando o diagnóstico, ele recentemente está passando ainda por uma dificuldade, né? Ele vinha falando há uns tempos sobre uma empresa que ele estava gerindo, fundou uma empresa, até relacionada a viagens, e aparentemente estava indo bem, né? Não era uma grande empresa, mas ele estava conseguindo produzir bem na sua empresa. Mas ele ainda estava vinculado a Petrobras, né? Então ele tirou uma licença mais longa e aí aproveitou para desenvolver a sua empresa, e ele já estava pensando em pedir as contas da empresa, da Petrobras, e tocar o seu próprio negócio. Só que recentemente saiu aí no noticiário uma questão aí de uma empresa, 123 milhas, se não me engano, em que eles se viram em má situação e aí pediram lá a tal da recuperação judicial. E esse colega era um dos maiores investidores individuais, né? Porque ali você tem empresa investindo e tem o indivíduo, né, colocando o seu próprio capital. Então ele na lista ali, ele até aparece no jornal como um dos maiores. E aí ele estava contando, né, no grupo que devido a esse problema da empresa, ele acabou ficando com uma boa quantia de dinheiro presa, sem saber quando vai receber. E ele não contava com isso, né? Qual era a expectativa dele? Como aquela alma, né? Tens em depósito. Está tudo investido, tudo garantido. Mas houve essa situação e aí ele se viu realmente em necessidade. E essas mudanças, né? Não sei se ele já tinha pedido as contas lá do emprego, né? Se ele estava agora por conta na própria empresa, mas veio essa questão aí, que o dinheiro com o qual ele contava naquele investimento está preso agora, não sabe quando vai ver, se vai ver, né? E aí ele me vem com essa situação agora, né? Perguntando, vou ler aqui, né? Não vou citar o nome, mas ler o que ele escreveu. Pessoal, algum de vocês tem TDAH? Tive uma crise de ansiedade 2 semanas atrás e fui numa psiquiatra. Estou fazendo exame para saber se tenho. Na consulta, uma das coisas que me chamou a atenção é que ela perguntou quantas abas, aqui no caso do navegador de internet, quantas abas eu uso no computador. Sempre usei muitas abas e nunca termino o que tenho para fazer. Só na última hora. Aí ele põe um emoji aqui, uma figurinha. Juro que achava que era normal. Então eu fiquei pensando nisso. Aí os colegas solidários, né, vão falando, olha, toma cuidado aí com o psiquiatra, porque normalmente eles gostam de passar algum medicamento. Procura um psicólogo, tenta fazer uma terapia aí para descobrir, né, as causas dessa ansiedade. Então os colegas tentando ajudar. E aí eu pensei, está cada um dando a sua
dentro da sua ciência aí, eu vou transmitir uma palavra para ele. E a palavra que eu transmiti para ele foi justamente desse texto que nós lemos. Matitiarro 11, 28 e 29. Voltai-vos para mim todo cansado e carregado, e eu darei para vós descanso. Levai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque humilde eu sou e prostrado de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Levar o jugo do Senhor, ou seja, sujeite-se ao Senhor Yeshua, aprenda dele e a alma vai repousar. Porque o fato é que está numa situação, num cenário que deixa muita gente preocupada. Né? Prendeu seus recursos financeiros, agora você está por conta, está tendo uma reviravolta nesse mercado. Né? E aí, o que fazer? E aí ele se apresenta aqui com um quadro de ansiedade. Eu fui dar uma pesquisada rápida na internet, né, para ver o que se fala a respeito desse TDAH atualmente. Uma coisa que já vem sendo falada já há um bom tempo, especialmente voltado para as crianças nas escolas, né? Mas eu vou ler aqui o que eu peguei de um site chamado planoparasaude.com.br. E eu vou ler aqui a partir do subtítulo Ansiedade na Infância e Adolescência. Os mais jovens possuem uma certa liberdade de escolhas que lhes permite decidir a carreira, o que comer, o que vestir, quem serão seus amigos, lugares que vão frequentar e muito mais. Levando essas decisões em consideração, a juventude é onde a pessoa mais se questiona sobre a vida, por conta das mudanças. A incerteza do futuro leva a crises de ansiedade, que afetam principalmente a saúde mental. Então, é importante isso aqui. Admitir que a ansiedade é fruto da incerteza do futuro. Ou seja, eu não sei o que há de ser, eu não sei qual é o caminho que vai dar certo. Mas até a pessoa conseguir admitir isso, muitas vezes ela vai resistindo e vai buscando soluções aqui e acolá. Né? E até mesmo pessoas que dizem crer no Senhor Yeshua vão procurar, antes de tudo, quando a Escritura fala antes de tudo se faça oração, né? Antes de tudo ele vai fazer oração a quem? Vai fazer a um profissional, chamado profissional de saúde. Aí vai, ao invés de recorrer, consultar ao Criador. Aquele que conhece cada passo nosso, que conhece o que está no nosso coração, sabe o que a gente passa, ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E aí a pessoa vai se colocar diante de um profissional e colocar ali as suas lamúrias, lamentações, para que o profissional diga para ele como resolver o problema da ansiedade. E você vê que as pessoas estão tratando isso com naturalidade, quando na verdade é um atestado de total falta de confiança em Elohim, falta de emuná. Então, incerteza do futuro leva à crise de ansiedade. E aí o outro subtítulo aqui, ansiedade e TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, estão relacionados? Ansiedade e TDAH? Muitas vezes sim, uma vez que a causa desses transtornos são basicamente as mesmas. São nomes que eles vão inventando, né? De acordo com o grau de ansiedade da pessoa, quanto isso está afetando as áreas da sua vida, eles vão dando nomezinhos, né? Para, de certa maneira, criar nichos de mercado. Ele vai falar das causas dos transtornos, fatores ambientais, genéticos e biológicos. Crise de ansiedade se tornam ainda piores quando o paciente sofre de TDAH. TDAH é um transtorno que surge na infância, mas que acompanha a pessoa, inclusive, na fase adulta, sendo caracterizado pela falta de atenção, impulsividade e agitação. Na infância, se manifesta através de dificuldades na escola e relacionamento social. Aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de autismo, né?
Às vezes a pessoa classifica isso como autismo. Tem dificuldade de se relacionar, não olha no olho, não consegue prestar atenção, né? Uma pessoa que fica hiperativa ou hipoativa, né? Já na adolescência, o transtorno apresenta-se por dificuldade de lidar com regras e limites. Então, a pessoa que tem TDAH, ela não consegue lidar com regras e limites. Aí, se você considerar só essa parte aqui, então, no caso, o TDAH é a doença do Adão caído, né? É o transtorno do Adão. TDAH. Porque ele não consegue se enquadrar nas regras e limites impostos pelo Criador. Sinais do TDAH. Aí coloca aqui 18 sintomas. E eu fui lendo esses sintomas aqui e pensando, se a pessoa conhece a Escritura Sagrada e vê o que levou ao ser humano a esse estado de ansiedade, de incerteza, de insegurança, de falta de conhecimento da verdade, vai perceber que esses sintomas aqui, na verdade, todo ser humano caído pode apresentar. E não é dando nome para a doença, que eles chamam de doença, que vai resolver o problema. Aqui, alguns sinais. Não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido. Segundo, dificuldade de manter a atenção em tarefas, conversas e leituras. Isso aqui a gente já identifica coisas criadas pelo mundo e que causam isso aqui. Por exemplo, essa questão da internet, né, o uso abusivo da internet, fica ali só consumindo, só olhando. A pessoa ela não trabalha a mente, ela não vai escrever, ela não vai raciocinar, ela não vai fazer um cálculo, não vai fazer buscar um entendimento de um texto. Então a mente dela não está ativa, ela está passiva. Então só fica ali recebendo, olhando, aí no máximo passando o dedo, né? Clicando. E aí a mente da pessoa vai ficando cada vez mais preguiçosa. E aí não consegue mais se concentrar, porque a mente dela já não quer mais trabalhar. Então não a pessoa fala, está com dificuldade de se concentrar. Não, a mente está preguiçosa. A mente não quer mais trabalhar. Não quer mais sentar para ler, para meditar, parar e pensar, porque, né, é tudo na pressa. Não, eu quero pronto. A pessoa não vai estudar sobre o assunto. Você faz uma pergunta para a pessoa, ao invés de ela estudar sobre o assunto, o que ela vai fazer? Google. Nem raciocina. Aí está vindo a inteligência artificial. Está chegando aí a inteligência artificial, aí o pessoal faz um monte de prognóstico, vai tirar o emprego de todo mundo e vai se tornar muito mais fácil, é o seu assistente pessoal, basta chamar pelo nome, fulano, ligue, desligue, agende, me lembre. E o que vai acontecendo com a mente dessa pessoa? Aí todo mundo vai ficar com esse transtorno. Mas quem está promovendo isso? É o mundo, sistema maligno que promove, aí depois vem com os seus profissionais para dizer para você que vai te tratar, e aí fica rodando nessa prisão. 3. Parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra. Isso aqui eu achei engraçado, né? Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Mas não dá detalhes aqui, como é que parece, né? Se a pessoa não está olhando para você ou realmente... você fala e ela, hã? O quê? Antigamente chamavam isso de falta de educação, né? Agora é TDAH. Não seguir instruções até o fim e não conseguir terminar trabalhos. Isso aqui é falta de disciplina, né? E, às vezes, a pessoa ela não faz isso com má intenção, porque é uma pessoa que não quer fazer, mas é porque ela foi treinada, exercitada por uma conjuntura. Até na escola. A pessoa é sobrecarregada e aí ela percebe que ela não adianta ela querer entender o que está sendo ensinado em sala de aula. Ela tem que estudar para passar.
E aí o que vai levando a pessoa a fazer? É a lei do mínimo esforço. Não, o que eu preciso fazer para conquistar aquilo? É só roubar? É só enganar? É só fazer o cursinho ali de técnicas de propaganda? Então eu vou ganhar rios de dinheiro com isso. É só me inscrever lá naquela rede lá e ficar postando foto? Então eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque a pessoa não aprende a dar valor ao tempo, ao conhecimento. Ter dificuldade para organizar compromissos e cumprir prazos. Isso aqui, praticamente todo brasileiro tem esse aqui, né? Cumprir prazo, chegar no horário, falar e cumprir, né? Se organizar para não deixar os trabalhos por fazer. Relutar em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Então, isso aqui a gente está falando, né? Coisas que vão acontecendo, influências que vão tornando a nossa mente preguiçosa. Não, eu vou só ouvir, eu vou só assistir. O cinema, investe-se tanto em filmes, em programações, porque eles sabem o efeito que isso causa na mente da pessoa. É que a pessoa fica ali passiva, ela está ali para relaxar, e aí nesse relaxamento as coisas vão entrando com facilidade e se faz a cabeça da pessoa. E ao mesmo tempo ela fica com dificuldade depois, né, em se viciando nessa questão de ficar no passivo, de fazer uma coisa que exija um esforço mental prolongado. Aí vai se cansar, vai dar sono. Outro sintoma aqui, perder itens necessários como documentos, chaves, celular, etc. Então, vive perdendo as coisas. Né? Onde é que eu deixei mesmo? Aí está lá. Onde é que está o meu óculos? Aí está aqui na cabeça. Né? Onde é que está a minha carteira? Já procurou no bolso? Tem. Onde é que está a minha chave? Já procurou na porta? Então, a pessoa, né, fica avoada. O item 9 aqui. Ser avoado para atividades cotidianas, como pagar contas, retornar ligações. 10. Remexer ou batucar as mãos ou os pés e se contorcer na cadeira. A pessoa que fica inquieta ali, poxa, a minha hora. Aí a pessoa está falando ali algo até que é importante, que vai resolver o problema dela, mas ela está pensando igual Marta, né? Ela estava com esse problema aqui, né? Se remexendo, estava fazendo um trabalho, mas o Senhor Exu estava ensinando. E Miriam ali só perguntando, só se deliciando. E ela quis tirar a irmã do banquete. E aí o Senhor Exu deu aquela resposta para ela. Levantar da cadeira em situações que se espera que fique sentado. Correr ou subir nas coisas em contextos inapropriados. Ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Estar inquieto permanentemente. Falar demais. Falar demais. Deixar escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Ou terminar as frases dos outros porque não consegue esperar. Isso aqui era outra coisa que o pessoal chamava de falta de educação, né? A Escritura fala, todo varão seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. Então, ouvir a pergunta toda. Existe até, me veio à mente agora, existem idiomas que você só consegue entender a pergunta, o que a pessoa está falando é uma pergunta ou não, entender a frase toda que a pessoa está falando no final. Porque a ordem da construção das frases é tal que você só consegue saber o que a pessoa está falando quando ela termina a frase. Então isso aí já ajuda, né? Agora, muitas vezes, a gente está diante de uma pessoa que está falando uma frase e a gente já sabe como é que vai terminar e atropela. Então isso aqui faz parte desse sintoma aqui de déficit de atenção, hiperatividade. É uma falta de... na verdade, à luz da Escritura, isso aqui é o quê? Falta de controle, que é algo que a gente precisa adquirir. Né? Domínio de si mesmo, domínio do espírito, domínio da língua que a Couve fala. Né? Não, para eu falar, eu posso falar aqui,
Eu tenho que levantar a mão para pedir permissão para falar, eu tenho que pedir licença, é a hora de falar. Ter esse controle, esse equilíbrio para saber como usar o corpo, isso faz parte do treinamento que todo filho de Elohim deve passar. A gente aprende isso na Escritura Sagrada. Ter dificuldade para aguardar a sua vez, como em filas. Isso aqui também a gente encontra direto aí os fura-filas. Interromper ou se intrometer em conversas, jogos ou atividades alheias sem ser convidado. Aqui é a pessoa que não consegue ficar quieta, né? É uma pessoa inquieta. E aí vem o tratamento. Tem tratamento? Sim. Para seu tratamento é necessário que o paciente seja acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, pedagogo, além de seus responsáveis, podendo ou não precisar de medicamentos. Então é uma equipe multidisciplinar que vai resolver. Ele está falando de tratamento, ele não está falando de cura. Aí vai falar dos tipos de ansiedade, né? As gradações. Os tipos de transtorno de ansiedade variam de acordo com um quadro específico. Tem o TAG, que é o mais comum. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. O indivíduo sente muito cansaço, tem dificuldade em estar concentrado, pois o cérebro não desliga. Além disso, o indivíduo apresenta insônia, inquietação e irritação. E aí, lendo isso aqui, eu me lembrei daquele texto, né? Tu conservarás em Shalom aquele cuja mente está firmada em ti. Por quê? Confia em ti. A pessoa que confia em Elohim, confia na palavra de Elohim, sabe que Elohim está no controle, e é claro que estou falando isso, não quer dizer que seja fácil. É algo que nós precisamos buscar. Confiança em Elohim, para que a gente não se veja nessa situação de inquietação, de desequilíbrio, falta de controle. O nível mais severo da ansiedade é a síndrome do pânico, quando a pessoa começa a sentir que vai morrer, os batimentos cardíacos aumentam e o paciente começa a apresentar falta de ar e sudorese. E aí vem tratamento para ansiedade. Primeiro falei lá do tratamento do TDAH e agora ansiedade. A psicoterapia é um tratamento que ajuda muito nesses casos, pois o paciente, ao longo das sessões, passa a conhecer os gatilhos para a crise e como evitá-las. Além disso, medicamentos com acompanhamento e receita médica também ajudam, muitas vezes sendo combinados com a terapia. Então, a gente vê aqui qual é a solução apresentada, né? Apresentou vários sintomas aqui, que são sintomas de comportamento, coisas que vêm da alma. A pessoa recebeu influências, foi exercitada numa determinada condição, e aí quando o corpo, a mente é solicitada para fazer algo que é até útil para a pessoa não consegue responder a contento. E aí qual é a solução? Uma equipe médica multidisciplinar, em conjunto com medicamentos. E aí a pessoa vai ver os gatilhos. O que está causando isso aqui? É porque você perdeu dinheiro. A bolsa caiu, aí você ficou ansioso. Está explicado. Pode ir para casa. Mas como é que eu resolvo minha ansiedade? Só conseguir dinheiro de volta. Né? Eu já descobri o gatilho. Meu trabalho é te mostrar o gatilho. Quem puxa é você. Essa é a solução do mundo. E aí a gente entra aqui nos textos que o pastor Mário trouxe para nós. Vamos começar aqui com Mishlei, Provérbios de Shlomo, capítulo 16, versículo 20. E aí a pessoa vai procurando. Não, eu quero saber, eu quero consultar para saber se eu tenho esse TDAH, essa ansiedade. Mas a pessoa já está percebendo a sua condição. Ela já percebe que está alterada, inquieta, perturbada, incerteza do amanhã. Não sabe se vai dar conta. Já está percebendo no seu corpo, na sua mente, na sua alma, a alteração. E aí vai se consultar com uma pessoa, um terceiro, para que esse terceiro diga qual é a causa. E muitas vezes a pessoa
Ela até sabe, mas ela está tão turbada que ela não consegue discernir. A pessoa para e pensa o que vem acontecendo na sua vida. Como é que você chegou até aqui? O que aconteceu para você estar nessa situação de perturbação? É como Asaf. Ele estava lá numa condição de perturbação. Ele estava olhando, mas como é que pode? O perverso, ele afronta Elohim, ele desobedece, ele faz injustiça, faz maldade e está lá numa boa. E eu aqui, será que vale a pena servir a Elohim mesmo? O que ele fez? Ele estava pensando nessas coisas e falou, não, eu vou desistir desse sofrimento, essa coisa de renúncia, viver como miserável, Elohim não quer isso para mim. Ele resolveu ir à presença de Elohim, meditar nas palavras de Elohim. Olhar com os olhos de Elohim, que não vê o imediato somente. A ansiedade não é gerada pela incerteza do que vem pela frente. Ele foi aos pés de Elohim e Elohim o mostrou o fim. A incerteza desapareceu. Ele falou, esse é o que é o fim. Parece que eles estão indo bem. Mas, de repente, sem que eles percebam, eles serão chamados à prestação de contas. E eu preciso estar preparado para me apresentar diante do Elohim. E o texto de Mishlei Shlomo, Provérbios de Shlomo, 16:20, diz assim, o que atenta sobre a palavra, ou para a palavra, acha o bem. O que confia em Yahuvá é feliz. Ou, como o pastor Mário colocou, próspero. Então, atentando para a palavra de Elohim, para o ensino de Elohim, para a repreensão de Elohim, Elohim chama agora todos, em todo lugar, que venham para ele. Deixem os seus maus caminhos, atendendo a voz de Yahuvá, aprendendo de Yeshua, como ele disse, aprendei de mim, eu vou achar o bem. Agora, se eu for me assentar num divã, numa cadeira lá, o que vai dizer? Vai dizer os gatilhos. Olha, isso pode ser por causa daquilo outro que aconteceu. Isso aí, deixa eu ver aqui. Você está abrindo quantas abas no seu navegador de internet? 10? Então não tem problema não. E aí vai colocando coisas pequenas e as pessoas vão sendo manipuladas, sendo levadas a acreditar que o problema delas é grande por causa daquele negocinho. Na verdade, o problema já está nela desde que ela nasceu. E só vai se avolumando. E o mundo vem sobre nós com a sobrecarga em tudo que nós fazemos. É o Estado querendo sugar as nossas forças, sugar o nosso produto do nosso trabalho. São as leis que vêm para tentar ficar vigiando o que nós estamos fazendo, para entrar na nossa casa, tomar os filhos, tomar as nossas posses, tomar até a nossa liberdade de servir a Elohim. E, obviamente, o que eles querem causar com isso? Inquietação, perturbação, ansiedade. Mas como é que nós triunfamos sobre isso? Colocando a nossa confiança em Elohim, atentando para a palavra de Elohim, que sabe de todas as coisas, e confiando em Yahuvá, porque o que fizer assim será feliz, próspero. O outro texto que foi lido, também aqui ainda no capítulo 16, versículo 19. O pastor Mário não chegou a ler esse versículo, mas eu estava aqui próximo, eu bati o olho. Vamos ler o 18 também, que fala sobre essa mesma questão aí da soberba. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba vai levar a pessoa a desobedecer à voz de Elohim, desobedecer aos mandamentos de Elohim, rejeitar a palavra do Senhor Yeshua. E aí, o que vai vir? Ruína. Por mais que se encha de medicamento tarja preta, por mais que
faça a psicoterapia, várias sessões, e aí fica lá, sai aliviado do consultório, mas aí o problema permanece. E aí, por isso que eles chamam as crises de ansiedade. Ou seja, eles ensinam a pessoa a fugir daquela crise. Ou seja, veio a crise, aí ensina a pessoa a se acalmar. Como? Ó, toma esse comprimidinho aqui, que aí você vai frear. Vai conseguir dormir. Ou não, né? Vai conseguir ficar agitado. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Melhor é a humilhação de espírito dos submissos do que o repartir de despojo do soberbo. E aí você olha para o mundo. As pessoas toda hora querendo mostrar para você que elas estão bem. Toda hora querendo mostrar suas conquistas, olha como está a minha aparência, olha como o carrão que eu tenho, a casa, eu já conquistei a minha liberdade financeira e tal. E daqui a pouco a pessoa está lá dizendo, não, porque eu passei por uma depressão muito grande. Mas o que aconteceu? Não, porque depressão não tem cura, ansiedade não tem cura. Isso é uma frase dita por uma pessoa soberba. Porque ao invés de ela dizer, eu não tenho a cura, eu não sei a cura, ela diz, não tem. A pessoa devia dizer, eu não sei resolver. Eu não conheço cura para isso. Mas o soberbo, ele não quer reconhecer e admitir que ele não tentou ainda se humilhar aos pés de Elohim para receber a cura. Melhor é a humilhação do espírito dos submissos do que o repartido despojo do soberbo. Vamos para o capítulo 28 agora, versículo 14. Capítulo 28, versículo 14. Feliz, quer ser feliz? Não endureça o seu coração para Elohim. Não feche os seus ouvidos à voz de Elohim. Então, haverá repouso pela presença de Elohim. Diz assim, feliz o Adam que continuamente teme. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Essa expressão aqui eu fiquei até de conferir. Vou conferir aqui rapidamente para ver se eu consigo identificar qual é a palavra que colocaram teme aqui. A parrad. Exatamente o que eu lembrava aqui. Essa palavra parrad é do verbo estremecer, tremer, que pode ser aplicado tanto ao tremor de pavor, quanto a um tremor, existem textos que colocam no sentido de uma alegria, né? uma alegria abundante. Mas, normalmente, está aplicado a um tremor de pavor, de desespero. Então, feliz o Adam que continuamente treme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que quer dizer isso? Né? Poxa, então tem que viver tremendo? Tem que viver apavorado? A gente tem que ver o contexto. Versículo 13 diz o que aí? A pessoa que encobre as suas transgressões, ela não teme a Yahová. Por isso que é importante a gente tremer, saber que Elohim, ele é justo juiz, ele vai dar a paga a cada um. Mas esse tremor aqui vai nos levar ao quê? A confessar, a corrigir, para que então a gente não se veja endurecendo o coração, mas pelo contrário, se quebrantando diante de Elohim, se humilhando, para que o mal não nos sobrevenha. Então, versículo isoladamente, você feliz o Adam que continuamente treme.
Ou aqui como está nessa versão, teme. Então tem que viver atemorizado? Você tem que ver o que está relacionado a isso aí. Teme a Yahová. Sabe que Yahová age. É como aquele texto que fala, né? Porque eu me calei, tu pensavas que eu era teu igual. Mas eu vou te julgar. Eu vou te inquirir. Vai chegar a hora. Então, a pessoa, ela é como um gatilho. Por que você está ansioso? Porque eu ouvi uma pregação e disseram que eu vou ser julgado e posso morrer a qualquer momento. E aí aquilo me deixou com o coração. Eu falei, não, esquece isso. Faz o seguinte, faz uma viagem para esquecer essa mensagem aí. Não fica ouvindo música aí, né, relaxante. Procura esquecer essa mensagem. Aí ele tira o gatilho. Tirou o gatilho. O problema foi resolvido? Ele vai ter aquela crise novamente. Ele não sabe que hora vai vir a crise. Se vai ser quando ouvir uma voz no escuro. Se vai quando ouvir de avião um tiroteio. Ai, por favor. Aí, quando o avião estiver cambaleando no ar. Aí a pessoa lembra. Ai, meu Deus. Não deixa eu morrer aqui agora. Mas aí o profissional lá, multidisciplinar, vai ensinar ele a... Não, tira sua mente dessas coisas. Se esquece disso um pouco, porque isso está te deixando mal. Vai para um ambiente mais amigável. Busca uma pregação que seja uma pregação mais leve. Porque esse pregador está te deixando ansioso. Não endurecer o coração para Elohim. Quer ser livre da ansiedade? Quer ser livre da inquietação? Dê ouvidos a Elohim. Vamos para outro texto aqui, Devarim 32, 39. Devarim 32, 39. Outro texto também que foi lido. Para que a gente saiba que o juízo é de Yahová e ninguém poderá impedi-lo, ninguém poderá mudar aquilo que saiu da boca de Yahová. Mas você vê a ciência do mundo toda hora combatendo Elohim. Como querem chamar de ciência essa coisa de psiquiatria, psicologia. Não, então está estudando. Falam que estão estudando a alma, mas onde eles atuam? No físico, no exterior. E a alma da pessoa continua na perdição. E a gente lembra lá também daquele caso do Yannis e Yambres, que Shaul fala até no 2 Timóteo 3:8. Ele fala, como Yannis e Yambres resistiram a Moshe, assim também estes resistem à verdade, sendo varões corruptos de entendimento e réprobos quanto a emuná. Ou seja, eles deixam a palavra de Elohim, tiram a palavra de Elohim do seu coração, para que a sua mente não esteja nas palavras de Elohim, e colocam as palavras deles. E aí, assim resistem a Elohim, e levam a pessoa para a perdição. Como esse Yannis e Yambres, Moshe estava lá para tirar o povo, para que servisse a Yahová no deserto. Mas esses homens aqui foram usados por Satã para que Paró resistisse a Elohim. Eles foram usados para endurecer o coração de Paró. Também os meus mágicos fazem isso aí também, essa coisa de cobrinha aí. Aí, ó, a cobrinha. O sangue? Eu também sei fazer sangue. E assim, as pessoas vão se impressionando com os sinais e prodígios da mentira. A ciência descobriu como fazer enxergar de novo. Aí joga lá o aparelho no olho da pessoa. Como voltar a ouvir? Aí põe lá, aí vem aqueles videozinhos de Instagram super emocionante, ouvindo pela primeira vez a voz do não sei o quê, usando o aparelhinho. Certamente que para a pessoa é uma experiência, né, marcante. Mas a pessoa foi curada? Mas quem é endeusado? É a ciência. Descobriram como colocar o aparelhinho para a pessoa voltar a ouvir. Mas a pessoa continua com o problema, com a perda. E assim os homens desviam da palavra de Elohim, resistindo a Elohim e fazendo as pessoas endurecerem o seu coração. Devarim
32, 39 diz assim: veja agora que eu o sou. Não há Elohim comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então é Elohim que tem o controle da vida. Diz quem vai viver mais um Yom, ou vai viver menos um Yom, se vai ser agora ou se vai ser daqui a anos. É Elohim que faz a ferida, permite que sejamos atingidos, é Ele que cura. Se Ele quiser, como que era a vontade dele que Hisquiarro partisse com aquela enfermidade. Mas nessa não foi a vontade de Hisquiarro. Ele pediu ao Senhor mais tempo. E aí o que o Senhor fez? Deu a cura para ele. Mas a vontade de Elohim é que ele morresse daquela enfermidade. Só que a pessoa, a ansiedade, teve uma crise de ansiedade. Não, Senhor, te servi, eu tinha tantos planos. Como é que pode isso? Depois de ter feito toda essa reforma aqui, o Senhor vai me deixar na mão? Não, eu não aceito. Aí começou a chorar. Eu disse, não, tá bom. Não tem problema. Para Elohim não tem problema. Ele tem o poder de dar quantos anos ele quiser. Mas isso foi bom para Hisquiarro? Foi bom para a nação? A ansiedade, a inquietação, a perda do controle de si mesmo levou a essa oração que não foi sábia. Yeshayahu, a gente leu Devarim, que é Deuteronômio aí nas Bíblias, e agora vamos ler Yeshayahu 44, que aparece na Bíblia em português, Isaías. Yeshayahu 44, versículos 24 e 25. Essa aqui é a palavra que o pastor Mário estava lendo a respeito da predição sobre o Coresh, ou Ciro, na versão em português. Diz assim: assim diz Yahová, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Yahová que faço todas as coisas, que estendo Shamaim, espraio a Eretz por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno o conhecimento deles. Como é que Yahová faz isso? Será que nós estamos cooperando com Yahová para fazer isso aqui? Desfazer os sinais dos inventores de mentiras, através da palavra da verdade, esclarecer as pessoas e ver que elas estão sendo enganadas, que elas não vão ser felizes, que elas, pelo contrário, estão caminhando para a destruição. Enlouqueço os adivinhos, ou seja, os que consultam os seus ídolos, espíritos imundos, consultam mortos, são os que consultam divindades, mostrando que há só um Elohim. Faço tornar atrás os sábios e transtorno o conhecimento deles, a ciência dos homens. Quando a gente... É algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Quando a gente traz aqui um nome para a gente orar por uma pessoa, essa pessoa ela tem que estar consciente e crendo. É certo que há casos em que, por exemplo, um pai pede por um filho, né? Ou um centurião pede pelo seu servo, ele está crendo na palavra de Elohim. Então ele recebe a bênção, porque aquela pessoa está relacionada a ele. Agora, chega uma pessoa, por exemplo, esse colega aqui. Eu vou chegar aqui para os irmãos, orem por fulano de tal, porque ele está com uma crise de ansiedade, ele está procurando um psiquiatra. Irmãos, orem também pelo outro aqui, porque a filhinha dele está passando por uma situação lá de enfermidade, e aí o plano de saúde não quer cobrir. Irmãos, vamos arrecadar aqui fundos, ofertas. É justo isso? Para com a Edá e para com Elohim? Aí eu vou orar por essa pessoa, sendo que essa pessoa não está nem ligando para Elohim. De quem vai ser a glória? De quem vai ser o louvor? Vai ser do cientista lá, do profissional multidisciplinar,
Então a pessoa tem que estar consciente. E aí o que está se perdendo muito hoje, com a internet, com aquela coisa de videoconferência, de coisa remota, as pessoas não querem mais se deslocar, não querem mais se humilhar aos pés do Senhor, não estão recorrendo a quem tem que recorrer. Quando o Senhor Yeshua fala, imporão as mãos sobre os enfermos. E aí você vai orar para uma pessoa, a pessoa não quer nem se ajoelhar. Não quer nem que saiba. Não quero que saiba que está orando por mim, não. Leva lá o meu nome lá para a sua oração lá. Tá? Ora por mim. Aí você vai confrontar a pessoa. Mas você crê no Senhor Yeshua? O que você tem feito da sua vida? Porque se o Senhor ele te tirar esse embaraço aí, pode ser que você se destrua. Ele não quer a tua destruição. E aí você cobra da pessoa uma atitude de correção, a pessoa dá para trás. Não precisa mais de oração, não. A pessoa tem que vir aos pés do Senhor. E até separei aqui alguns exemplos. Né? Tem o exemplo da filha de Yair, que estava ali enferma e acabou morrendo. E aí ele fez o quê? Ele foi ao encontro do Senhor Yeshua e pediu para o Senhor ir na casa dele. Aí o Senhor Yeshua fez o quê? Vai, tua emuná te salvou, a tua filha vai levantar. Foi isso que ele fez? Não, ele foi acompanhando o Yair, que era o chefe lá da casa de reunião, até a casa dele, mandou embora o pessoal que estava lá tocando instrumento, estava pranteando, e riu quando o Senhor Yeshua falou que a menina estava apenas dormindo. E aí deixou só entrar os pais e aqueles discípulos mais achegados. E aí operou o milagre. Então o Senhor Yeshua foi até lá porque o chefe da casa de reunião foi até ele. Outro caso, no meio do caminho, quando ele está acompanhando Yair, vem a mulher lá do fluxo de sangue, que ficou anos nas mãos dos médicos multidisciplinares, fazendo psicoterapia com eles. Né? No caso aqui não era psicoterapia, era a questão do fluxo de sangue dela. Até que ela já não tinha mais recurso. Né? Quem eu vou recorrer? Não, leva lá para o Senhor Yeshua para ele orar por mim. Foi isso que ela fez? Ela ainda tentou fazer escondido. Ela ainda tentou se esconder. Mas o Senhor Yeshua, quando ela tocou, falou, quem foi que me tocou? E ela toda trêmula, vendo que já não podia mais ocultar o que ela tinha feito, foi eu. Não sei se gaguejou na hora, mas o fato é que ela não poderia estar ali no meio do povo. Era uma pessoa considerada imunda. E aí o Senhor Yeshua vai dar a palavra de paz, de shalom para ela. Tenha bom ânimo, fica tranquila, a tua emuná te salvou. Mas a mulher foi até o Senhor Yeshua. E aí outro caso lá de Elazar. Chegou a notícia para o Senhor Yeshua que Elazar estava enfermo. E aí, naquele caso, ele já sabia o que ia acontecer. Então, ele não foi na mesma hora. Tá bom, Elazar está doente, vamos lá ter com ele. Mas ele ainda se demorou, deixou passar alguns dias, e aí Elazar faleceu. E aí eu separei aqui até um versículo, uma expressão que é usada, Yohanan, Yohanan 11, 21. Yohanan aparece aí João. O livro de Yohanan. O Senhor Yeshua já sabia que aquela enfermidade era para a glória de Elohim. Né? Não era para ele permanecer na morte. Ele ia falecer, mas ele não ia permanecer morto. E aqui no versículo 21, Marta diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela já tinha aqui um grau de confiança no Senhor. Se ele estivesse lá, ele poria a mão sobre Elazar, ele ficaria curado. Mas o Senhor Yeshua, sabendo o que estava para acontecer, ele deixou passar o tempo para que ele falecesse. E ele foi até o local onde Elazar estava. O Senhor Yeshua não poderia ter mandado uma palavra? Ou mandado alguns dos discípulos dele? Aí a gente chega no caso que as pessoas gostam de usar, especialmente no tempo de internet, né?
O Senhor é Elohim de perto e Elohim de longe. Então vou ficar aqui na minha casinha, não vou me deslocar, ninguém vai saber, né? Vai ser tudo escondido. O que o Senhor fez lá com o servo do centurião? Mas o centurião, ele mandou pessoas irem falar com o Senhor Yeshua. E fez a declaração dele de emuná. Senhor, eu também sou uma pessoa que tenho servos sob as minhas ordens. Eu digo a ele, faça isso, ele faz. Eu digo a ele vai. Basta uma palavra tua. E vai acontecer. Então, ele vai falar, não sou digno que entre. Ele ainda estava disposto a fazer o que aí fez. Venha para minha casa e cura lá o meu servo. Mas ele disse ainda mais, demonstrou um emuná ainda maior. Eu sei que tu não precisas nem ir para pôr as mãos sobre ele. Basta dizer uma palavra. E o Senhor Yeshua disse, isso é emuná. Eu não achei isso aqui em Israel. Então, de acordo com essa emuná, eu vou falar. Vai. Nesse caso, o Senhor Yeshua não foi por causa dessa declaração dele, para mostrar que aquilo era emuná de verdade. Mas, em maioria dos outros casos, o Senhor ia até a pessoa, a convite da pessoa, ou a pessoa vinha até o Senhor Yeshua, se humilhava. Mas hoje as pessoas querem ficar na internet, mandando pedido de oração. Ninguém sabe. Aí acontece a coisa, o milagre, a pessoa nem conta. Nem agradece. Olha, irmão, eu tinha te pedido oração e você orou e o Senhor me curou. Eu agradeço, eu quero dar o meu testemunho lá na Assembleia. Eu quero servir esse teu Elohim. Com essas facilidades, vem a preguiça. A gente não estava falando da preguiça mental? Que a pessoa só recebe, passivo. Aí chega uma hora que está com preguiça. Aí fala de, eu preciso da cura, eu quero a libertação. Então, meu irmão, eu conheço um Navi. Se você estivesse diante do Navi que está em Shomiron. Não, qual é o telefone dele? Qual é o e-mail dele? Não. Ele foi lá com os companheiros dele até o Navi. E o Navi nem saiu de casa, ele ficou aborrecido, mas ele foi até lá. Mas hoje as pessoas, não, tem que ter entendimento, não tem dinheiro. Mas a emuná, ela move montanhas. É capaz de mover a pessoa também? Quantos yamim e quantos leilot, ou quantos dias e quantas noites a pessoa consegue caminhar pela emuná? Então, amados, baseado nessa meditação que tivemos nesta manhã, me veio esse conjunto de fatos aí, me fez pensar sobre a condição da humanidade atualmente, como nós precisamos agir para ajudar essas pessoas a se libertarem da preguiça e das facilidades que o mundo apresenta, para que aprendam a se quebrantar diante de Elohim, para que desfrutem do shalom de Elohim. E eu termino aqui lendo Filipenses, capítulo 4, carta de Shaul aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Regozijai-vos no Senhor continuamente. Ainda repito, dizendo, regozijai-vos nele, regozijo. A humildade de vosso espírito, de vosso sopro, seja conhecida de todos os filhos do Adão. Perto está nosso Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Elohim, pela oração e súplicas, com gratidão. E o Elohim ordenará o seu shalom, o qual não conterá o entendimento, para guardar o vosso coração e a meditação, ou seja, a sua mente, do vosso sopro em Yeshua ungido. O fim da palavra, meus irmãos, é instalai o vosso coração onde está a palavra que é a verdade, conforme o texto que nós lemos lá em Provérbios. O que atenta para a palavra, acho bem. Instalai o vosso coração onde está a palavra que é verdade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai.
O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e vistes em mim, isso fazei. E o Elohim de Shalom será convosco. Amém? Deixa essa meditação para a nossa edificação, que Elohim nos conduza.